Bom, boa noite, né? Sejam bem-vindos para mais um culto para a honra e para a glória do Senhor. Eu creio que hoje o Senhor, Ele irá trazer uma palavra de esperança para o nosso coração e falar conosco realmente aquilo que Ele quer que nós obedeçamos na palavra dEle, amém? Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Cartas aos Hebreus, capítulo 4, diz assim: Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhe valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Amém. Esses dias eu tenho estudado e meditado, na carta ao Timóteo, e depois eu fui para a carta a Tito, e agora eu cheguei na carta aos Hebreus. E hoje, estudando a palavra de Deus, eu me deparei com essa passagem onde fala sobre o descanso prometido de Deus. E eu confesso para vocês que, lendo um pouquinho antes, um versículo antes, também fala sobre o descanso de Deus, e eu, com meu caderninho do lado, anotei assim: descanso de Deus. Mas o que é o descanso de Deus? Você sabe o que significa o descanso de Deus? Então, como eu estava falando, eu meditando hoje na palavra do Senhor, e eu me deparei com essa frase: o descanso do Senhor. E por isso eu te perguntei: você sabe o que significa o descanso do Senhor? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o descanso do Senhor. Há tempos atrás, o Senhor escolheu, um povo para que se tornasse o povo dele, a família dele. E ele escolheu esse povo para que esse povo entrasse numa terra a qual ele prometeu. Mas por causa da incredulidade e da desobediência, o povo não entrou na terra prometida. E quando a gente volta lá para o versículo 3, um pouquinho antes, a palavra de Deus diz assim, lá no verso 7: prestem atenção, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Amém? Então hoje eu quero te falar que há um lugar prometido para o povo de Deus. E esse lugar é um lugar chamado descanso. E esse lugar chamado descanso só tem acesso quem é o povo de Deus, e nem todos vão entrar nesse lugar. Peraí, Carla, há um lugar chamado descanso que é para o povo de Deus, mas nem todos vão entrar nesse lugar? Nem todos vão entrar nesse lugar. Quer ver? Vai lá no capítulo 4, no verso 6, diz bem assim, ó: portanto, o descanso está disponível para que alguns entre nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje.
Então, o que acontece? Há um descanso prometido para o povo do Senhor, para todo o povo do Senhor, mas a palavra de Deus diz que nem todas as pessoas vão entrar nesse descanso. A palavra de Deus diz que alguns apenas vão entrar nesse descanso. Mas, Carla, peraí, por que nem todos vão entrar nesse descanso se esse descanso é algo que é prometido para o povo de Deus? Nem todos vão entrar nesse lugar, porque para entrar nesse lugar de descanso, você precisa ter uma palavrinha chamada fé. E muitas pessoas que andam com o Senhor, mesmo recebendo o Senhor, mesmo vendo os milagres que o Senhor fez, mesmo conhecendo Jesus, mesmo vindo na igreja, adorando, louvando, essas pessoas, elas não conhecem realmente o que significa a palavra fé. E o descanso do Senhor, ele é justamente para aqueles que conhecem a fé, que decidem andar pela fé, né? Que querem ter uma vida com o Senhor pela fé. E quando o Senhor chamou o povo e fez todos aqueles milagres no Egito e falou para o povo ir, que a terra já era deles, que era para ele adentrar, para que eles adentrassem naquela terra, o povo preferiu acreditar o quê? O povo preferiu acreditar no diagnóstico que 10 espias trouxeram. Que a terra era boa sim, que era uma terra que manava leite e mel, mas era uma terra que seria impossível para que eles entrassem, porque as pessoas que moravam lá eram muito grandes, eram como gigantes e seria impossível, sendo que o Senhor já tinha separado aquela terra era deles, e por causa da desobediência deles, por causa da incredulidade deles, eles não conseguiram entrar naquela terra. Mas aí o tempo passou e a Bíblia diz que o Senhor ficou irado e que o Senhor disse que por causa da desobediência deles, eles não entrariam no lugar de descanso. Engraçado que quando a gente fala de descanso, se você ler mais um pouquinho, né, até hoje ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, né, de certo, mas muita gente acredita que foi Paulo. Então, se a gente ler um pouquinho mais, lá no capítulo 8, Paulo diz assim, ó: se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como o exemplo citado, cairemos. Eu não sei se vocês perceberam que o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim, ó: esforcemo-nos para entrar no descanso. É uma coisa meio antagônica, descanso não é o lugar de descansar, como é que eu vou me esforçar? Sabe por quê? Porque há muitas circunstâncias e muitas coisas que nos impedem de entrar nesse lugar. Mas, Carla, que lugar é esse? Que lugar de descanso é esse? O lugar de descanso é exatamente, né? Eu falei para vocês que eu anotei lugar de descanso, descanso do Senhor, porque é a primeira vez que você ouve falar na Bíblia descansa quando o Senhor fala, né? E no 7º dia Deus descansou. E eu confesso que eu li aquele versículo e eu dizia: no 7º dia Deus descansou, porque não parece, né, muito comum Deus ficar cansado, né? Porque a gente sabe que Deus não se cansa, a palavra de Deus diz isso, que ele não se fadiga. Ele não se fadiga, ele não se cansa, né? Ele, muito pelo contrário, ele é aquele que faz com que os cansados fiquem descansados. Então, o Senhor, ele não se cansa. E a primeira vez que a gente ouve falar na palavra, né, e o Senhor descansou, é lá em Gênesis. Então, quando você fala do descanso, eu confesso para vocês que eu anotei descanso. O que é esse descanso do Senhor? O descanso, ele é um lugar. O descanso é um lugar prometido para todo aquele que aceitou Jesus e que vive uma vida pela fé. O descanso é um lugar chamado presença
de Deus. Esse é o lugar do descanso. Na presença de Deus você tem descanso. O descanso é onde Deus governa. O descanso é onde Deus domina. O descanso é onde você entra no seu lugar de secreto e fala para Deus: Deus, eu estou aqui na tua presença. É o Senhor que governa a minha vida. É o Senhor que domina a minha vida. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou falando, eu estou aqui na tua presença. E a minha pergunta para você é: você usufrui do teu lugar de descanso? Porque esse lugar de descanso é uma promessa para nós, filhos e filhas de Deus. Se você é filho e filha, porque Jesus, o sumo sacerdote, aquele que veio aqui, que foi perfeito, que passou, a Bíblia diz que ele foi tentado, a Bíblia diz que ele sabe os nossos sofrimentos, porque ele sofreu, mas ele não pecou. E porque ele não pecou, porque ele é puro, porque ele é o sumo sacerdote, ele conseguiu um lugar para que eu e você adentrássemos com ousadia na presença do Senhor e conseguíssemos nos comunicar com Ele. E esse é o lugar de descanso. E por que aquele povo não usufruiu do lugar de descanso? Porque o lugar não é um lugar físico. O lugar não é um lugar, quando às vezes você lê, é um lugar de descanso, eu acho que é um lugar, quando a gente morrer, e aí a gente vai descansar. Não, o lugar de descanso é aqui. Existe uma palavra-chave que eu quero que você veja lá no versículo, no capítulo 4, no versículo 5. No versículo 7, diz assim, ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras citadas: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje. E Carla, para quando é o lugar de descanso? Para hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Sabe por que aquele povo não entrou num lugar de descanso? Sabe por que eles não puderam usufruir desse lugar de descanso? Porque eles endureceram o coração deles. Porque eles preferiram acreditar naquilo que eles estavam vendo. Eles preferiram acreditar naquilo que eles estavam sentindo. Eles preferiram acreditar na força do braço deles, o que eles conseguiriam e não conseguiriam fazer. Enquanto Jesus está todo o tempo falando para mim: ei, não tem nada a ver com você, ei, não tem nada a ver com o que você está fazendo, ei, existe um lugar em Deus, na presença de Deus, onde você vai descansar e Deus vai fazer. Carla, quer ver? Bora lá. Lá no verso 10, no capítulo 4, porque todos que entraram no lugar de descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Ei, Deus não descansou no 7º dia porque Ele estava cansado, não. Deus descansou por mim e por você. Deus descansou para dar um lugar para mim e para você de descanso. Deus falou: ei, vai ter um lugar que você vai entrar, onde você vai parar, as suas obras vão parar, o seu trabalho vai parar, e quem vai fazer sou eu. Quem vai governar a sua vida sou eu. Só que nós não conseguimos entrar nesse lugar de descanso. Sabe por quê? Sabe o que nos impede de entrar nesse lugar de descanso? A incredulidade. E Paulo fala: ei, esforcem-se para que vocês não caiam como o povo no passado caiu. Porque existe um lugar para você. Então você precisa se esforçar para você chegar até lá. Só que a incredulidade, ela vai fazer com que você não creia nas promessas de Deus para a sua vida. A incredulidade vai levar você a ficar com os olhos fixos nas circunstâncias. E enquanto você estiver com os olhos fixos nas circunstâncias, você não vai aproveitar e nem desfrutar das promessas de Deus para você. É engraçado, como muitas pessoas que não são nem evangélicas, elas amam o Salmo 91.
Você conversa com alguém, né? E a pessoa fala, porque o Salmo 91 tem tantas promessas, esse Salmo é tão bonito, né? Vamos lá para você ver o que fala o Salmo 91. Abre sua Bíblia lá no Salmo 91. Salmo 91 realmente é um salmo muito bonito. É um salmo cheio de promessas, né? Salmo que fala da proteção de Deus sobre a nossa vida. Só que há um requisito para você aproveitar de tudo aquilo que Deus fala no Salmo 91. Salmo 91, capítulo 1 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Ei, você e eu precisamos habitar no abrigo do Altíssimo. Ele diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele encontrará descanso. Ei, o descanso ele só vem quando eu começo a habitar na presença de Deus. Porque todas as vezes você vê pessoas e mais pessoas se convertendo, aceitando Jesus, levantando a mão, mas você não vê o quê? As pessoas aprenderem a descansar no Senhor. Elas sempre querem estar à frente, elas sempre querem fazer a vontade delas, os planos dela, os desejos delas e tudo aquilo que elas acham que elas podem. Então elas confiam nelas, elas confiam naquilo que elas podem fazer, elas confiam naquilo que elas têm na mão delas e assim elas podem fazer. E Deus fala, ei, não, existe um lugar, só que Deus fala, a Bíblia fala, há uma chave, alguns vão entrar nesse lugar. Já pensou uma promessa para o povo de Deus, um lugar chamado descanso, onde há a presença de Deus, e ele fala assim, alguns vão entrar naquele lugar. E a minha pergunta para você é, você faz parte de alguns? Você faz parte daquele que vai entrar na presença de Deus e vai deixar o Senhor esquadrinhar o teu coração? E vai deixar o Senhor tirar de você aquilo que não condiz com a palavra dele? Você vai deixar o Senhor transformar a tua vida para que você habite no abrigo do Senhor, para que você encontre descanso debaixo das asas dele? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias, porque o Senhor criou um lugar chamado descanso. Descanso, onde a ansiedade não toma conta de mim, onde os problemas não me sufocam, onde o medo da morte não me atormenta, porque há um lugar no Senhor, na presença dele, chamado descanso, onde eu posso me deleitar e saber que já não sou mais eu quem vive, mas é Jesus que vive em mim. Eu posso me deleitar e saber que a minha vida, as minhas escolhas, as minhas obras, elas estão na mão do Todo-Poderoso. E a palavra de Deus continua falando, lá no capítulo 4 em Hebreus. Ele continua falando que, quando você vai lá para o verso 12, ele diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quando você entra no lugar de descanso, quando você entra na presença de Deus, onde Deus domina, onde Deus governa, Deus começa a trabalhar dentro do teu coração. Ele começa a tirar aquilo que não vem dele, ele começa a trazer para a luz coisas que estão ocultas dentro do teu coração, que nem você sabe que estão lá dentro.
E a palavra de Deus começa a revirar você de cabeça para baixo, e você começa a dizer: meu Deus, o que está acontecendo? E você começa a querer mudar as tuas atitudes, a ter uma mudança de vida, e isso começa a ficar visível. E muitas vezes a gente quer ter uma vida com Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui contigo, mas o Senhor não pode tocar aqui, o Senhor não pode mexer aqui, o Senhor não pode chegar nessa situação na minha vida, o Senhor deixa que aqui eu tomo conta, aqui eu faço, aqui é comigo. E a Bíblia diz que nada está encoberto dos olhos de Deus. Não existe nada que está encoberto. Às vezes você está escondendo esse teu pecadinho aí dentro do teu coração, mas a Bíblia está falando para mim: ei, não tem nada que está encoberto dos meus olhos. A Bíblia está falando para mim e para você. Às vezes você está guardando esse sentimento bem guardadinho dentro do teu coração, e a Bíblia está falando para mim e para você: ei, não existe nada que está encoberto aos olhos de Deus. Mas para que o nosso coração seja moldado, para que nós sejamos moldados, para que nós possamos aproveitar, usufruir daquilo que o Senhor tem para mim e para você, eu e você precisamos entrar num lugar de descanso. Sabe o que o lugar de descanso também traz para mim e para você? Além do descanso, no lugar do descanso, além do descanso, além de saber que você não precisa mais se preocupar, o que Jesus fala? Qual é a promessa dele para mim e para você? Ele diz: ei, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim que eu vos aliviarei. Ele diz: eu vos darei descanso. Sabe? Mas nós queremos estar no controle. Nós não queremos ser governados, dominados pelo Senhor. Aquele povo via o que Deus fez, via o que Deus estava fazendo na vida deles, mas eles não queriam se submeter ao Senhor. Quando a Bíblia fala para mim e para você: ei, não confie no seu próprio entendimento. Não confie nas suas forças, não confie no seu trabalho, não confie na sua riqueza, não confie na sua inteligência, não confie na sua intuição, confie no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor não se envergonharão. Não se envergonharão. E a Bíblia continua falando para mim e para você que não existe nada que está escondido aos olhos de Deus. E uma das coisas que o lugar de descanso traz para mim e para você se chama revelação. Quando você entra no lugar do descanso, quando você entra na palavra de Deus, você começa a ter revelação da palavra. Você começa a ler a palavra, os teus olhos começam a saltar e o Espírito Santo começa a falar com você. E você começa a falar: meu Deus, o que é isso? E você começa a ficar empolgado e começa a querer ler mais a Bíblia. É por isso que as pessoas elas não leem a Bíblia. É por isso que as pessoas elas acham a Bíblia um livro chato, porque elas não têm a revelação da palavra de Deus. E você só consegue a revelação da palavra de Deus quando você entra no lugar de descanso. E eu e você precisamos entender: há um lugar, tem aquele louvor: há um lugar, um lugar de descanso para mim e para você. E esse lugar você só vai encontrar na presença de Deus. O lugar de descanso para o cristão, o lugar de descanso para o Filho de Deus se chama Reino de Deus, presença de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus está onde? Está em cada um de nós. Em cada um de nós há o reino de Deus. Então, se você quer revelação da palavra de Deus, você precisa entrar no lugar de descanso. Você precisa entrar no lugar da presença de Deus. Porque o Senhor, continua falando a minha Bíblia: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu,
Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Você precisa de graça? Você precisa de ajuda? Tem um sumo sacerdote que já se entregou por você. Ele pode te ajudar. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe, Ele esquadrinha o teu coração. Ele sabe como ajudar você. Senhor, está me faltando coragem. Senhor, está me faltando coragem para eu tomar essa decisão. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aí o Senhor vem com graça e derrama coragem sobre a sua vida. Senhor, está me faltando fé. Eu não consigo crer, Senhor, porque eu tenho olhado para as circunstâncias. Se você entra num lugar de descanso na presença de Deus, então Ele vem e derrama da graça dEle sobre a sua vida. E aí você consegue, porque a Bíblia diz que Jesus entende as nossas fraquezas. Jesus, Ele entende a minha fraqueza, Ele entende a sua fraqueza. E eu e você só vamos vencer nesse mundo se nós adentrarmos num lugar de descanso. Porque o mundo, ele está aqui para nos destruir. O mundo está aqui para destruir a mim e a você. As circunstâncias, elas vão querer te levar para o outro lado da palavra de Deus, da vontade de Deus. E se você se confiar naquilo que você vê, se você se confiar no seu entendimento, você vai ser sucumbido. Mas se você decidir entrar num lugar de descanso, se você falar para você, eu vou ser um desses alguns aí, não tem esse alguns, eu vou ser um deles. Eu vou me esforçar para entrar nesse lugar. Eu vou me esforçar e eu vou ser um desses alguns. Aí sim você vai ter a vitória. O autor de Hebreus fala: ei, observe-se, se esforce. Não tenha uma incredulidade para que você não caia onde aquele povo caiu e você não consiga entrar nesse lugar. E se eu e você, nós não conseguirmos entrar nesse lugar de descanso, as circunstâncias, elas vão querer nos tragar. Porque a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor apenas esperando uma oportunidade. E a Bíblia diz também que há o dia mau. E eu e você precisamos estar firmados no Senhor. Eu e você precisamos ter uma vida onde realmente não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu vi, né, e me lembrei agora, tem um vídeo que tem uma garotinha no balanço, né, ela tá se balançando e ao redor dela tá pegando fogo, mas pegando fogo, literalmente está tendo um incêndio e ela tá se balançando no balanço e o vídeo de bem assim, sou eu descansando no Senhor, na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Ele falou assim, se for para você viver o que você está vendo, fica aí. Fica aí, você não precisa vir. Mas se você quiser andar comigo, se você quiser me agradar, então você vem viver por fé. Você vem viver por aquilo que você não está vendo. Você vem aprender a descansar em mim todos os dias. E você vai aproveitar da abundância, da plenitude daquilo que eu tenho para te dar. E você vai conseguir aproveitar das minhas promessas. Porque sabe, Jesus descansou nesse lugar. Jesus descansava nesse lugar todos os dias. A Bíblia diz que muitas vezes antes de escurecer, antes de clarear, ele já estava na presença do Pai buscando o Senhor. Jesus, ele conseguiu entrar nesse lugar todo o tempo que ele esteve aqui. Por isso que a Bíblia fala da importância de nós nos parecermos com Jesus, nós buscarmos a sua presença, nós sermos imitadores daquilo que ele fez. Mas eu e você, nós precisamos entender algo. Existe uma palavrinha-chave: esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado pelo esforço. Se você não se esforçar, você não vai conseguir.
Se você não fizer a sua parte, se esforçar, o autor diz: esforcemo-nos. Eu e você precisamos nos esforçar para estar nesse lugar. Eu e você precisamos encontrar o lugar de descanso no Senhor, aquele que Ele planejou, quando Ele falou assim: e no 7º dia o Senhor descansou. Ele fez esse lugar para mim e para você, para que eu e você já não nos apoiássemos mais naquilo que a gente pensa, para que eu e você já não nos apoiássemos mais nas nossas obras, para que eu e você não nos apoiássemos mais na nossa inteligência, mas para que eu e você confiássemos nele, para que eu e você acreditássemos nele, para que eu e você fôssemos guiados pela palavra dele. Sabe, você pode ter toda a inteligência do mundo e você pode conhecer de tudo um pouco. Se você não for guiado pela palavra de Deus, de nada vai adiantar. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. E eu e você precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Eu e você precisamos entrar nesse lugar. Eu e você precisamos nos despir daquilo que nós achamos, daquilo que um dia nos fizeram acreditar. E eu e você precisamos nos concentrar naquilo que é eterno. Eu e você precisamos, só que nós estamos tão ocupados, nós estamos tão cansados, né? Correndo atrás de todas as coisas que nós precisamos ou que achamos que precisamos, que nós esquecemos de entrar no lugar do descanso. E se você, assim como eu, é uma pessoa que muitas vezes negligenciou esse lugar, eu peço para que você fique de pé, para que não eu possa orar por você, mas que nós juntos possamos orar e pedir para o Senhor, aquele que entende as nossas fraquezas e entende as nossas dificuldades, para que Ele nos ajude a nos esforçar a entrar nesse lugar. E não só entrar, mas permanecer nele. Amém?